E aí, Mulheres Maravilha, como é que vocês estão? Sejam todos e todas muito bem-vindos ao 5º episódio do nosso Mulher Maravilha podcast. Eu sou Roberta de Moraes, tenho 52 anos, sou paulistana, mãe, radialista, modelo há 37 anos, produtora de conteúdo, apresentadora deste podcast. Aqui ao meu lado, a minha tão querida, especial amiga, a atriz Beth Correia. Sejam muito bem-vindas, minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mulher Maravilha podcast. Eu sou a Beth Correia, sou atriz, produtora de teatro e locutora. E hoje nós vamos mergulhar no complexo mundo da dependência emocional. Temos aqui o prazer e a honra de receber uma psicóloga clínica, mestrando em neurociência e dependência emocional, Annelise Laranjeiras. Obrigada, Annelise, por estar aqui com a gente hoje. É isso mesmo. Muito obrigada, querida, por estar aqui conosco hoje. E mulheres, preparem-se para uma conversa, para um papo profundo, íntimo, rumo à libertação, nesse tema tão complexo que é a dependência emocional. Bom dia, queridas. Bom dia a todos, a todas que estão nos assistindo. Realmente é um tema complexo. É um prazer imenso estar aqui para poder falar de um assunto que é complexo, mas extremamente necessário nos dias de hoje. Então vamos começar pelo começo? Vamos. O que é a dependência emocional? A dependência emocional, ela é um transtorno. E o dependente emocional, o próprio nome diz, o dependente emocional, ele fica necessitado do olhar do outro, da ajuda do outro. Ele precisa do outro para tudo. Ele precisa do outro para saber como ele vai se comportar, como ele vai agir. Ele precisa da presença do outro. Às vezes essa presença nem está tão boa, mas eu preciso ter alguém ali ao meu lado. E, normalmente, os dependentes emocionais, eles emendam uma relação na outra. Basicamente, é o que mais incomoda, é o que mais destaca na dependência emocional. Annelise, as nossas ações são praticamente todas inconscientes. Então, como é que a gente faz para trazer à consciência essas nossas dependências, reconhecê-las, né? Eu diria que as nossas ações não são totalmente inconscientes. Eu diria que as nossas motivações são inconscientes, que é diferente. Então, o que acaba acontecendo, né? No decorrer da vida, a gente vai criando mecanismos em cima da nossa personalidade para lidar com algumas coisas. E esses vieses são inconscientes, cheiros, né? E está tudo muito ligado à memória, acontecimentos, coisas que aconteceram. E a gente vai aprendendo ali a lidar. Como é que eu vou lidar com isso? E a gente vai achando jeitinhos e, às vezes, disfuncionais e acaba trazendo algumas complicações para a vida, principalmente para um dependente emocional. Ele acaba criando uma forma, um mecanismo de defesa, onde eu tenho medo do abandono, eu tenho medo de estar só, e eu vou criando maneiras para lidar com isso e extremamente disfuncionais. Então, pode ter episódios traumáticos, a pessoa pode desenvolver uma ansiedade crônica, ela pode, em algum momento, ter depressão. São vieses que depende de cada pessoa. Mas as nossas motivações que são inconscientes. E aí eu diria que o melhor caminho é o autoconhecimento. Annelise, como é que a gente identifica, por exemplo, que a gente está ou que nós somos dependentes emocionais num relacionamento? É verdade que dentro do grupo científico dos neurocientistas há uma expressão interessante que nos diz o seguinte: demência temporária igual a paixão. Nós somos Ou paixão igual a todos demência temporária. dementes temporários quando estamos apaixonados? Isso é uma coisa, uma fala bem interessante e chega a ser engraçada para não dizer que é trágica, Sim. né? Na realidade, as pessoas confundem paixão e amor. A paixão, ela acontece quando você vê os tais vieses inconscientes, né? Você bate o olho numa pessoa e, de repente, o timbre... Você não sabe o que exatamente, mas foi o timbre da voz, a estatura, né? Que são vieses inconscientes ali que você foi construindo quando era criança, que lhe deu conforto, que lhe deu prazer. Então, a paixão, você bate o olho numa pessoa e, pum, estou apaixonada.
Quando estou apaixonada, acontece uma química, uma loucura no nosso cérebro. E você fica tudo exacerbado, né? Você fica extremamente viciado na pessoa. A pessoa apaixonada, ela só quer saber do objeto do amor, ela quer estar junto, ela não desgruda, ela não vive sem, ela faz as maiores loucuras. E quem está fora falando, isso aqui tá meio esquisito, né? Parece que tem até uma febre interior, assim, né? Quando a gente está apaixonado. Tem uma motivação muito grande, que é a conquista. A paixão, ela serve, né? Para conquistar. Então, você está muito motivado e voltado a prestar atenção no seu objeto de amor para você conquistar. Então, você vai querer saber tudo dessa pessoa e você vai até fazer de conta que você gosta, por exemplo, de cavalgar. Você nunca cavalgou, mas você fala, agora eu amo cavalgar. Mas vale tudo, né? Nessa hora vale tudo. Eu amo, entendeu? Porque você quer conquistar. E é muito comum, a paixão, ela tem momento de acabar. Uma paixão não dura a vida inteira. Estamos falando de homens e mulheres, independente de quem seja o apaixonado, homens e mulheres. né? É um cérebro funcionando ali na Importante a paixão. gente É um saber grande disso. exemplo da dependência emocional, né? Pelo menos por um período. Sim. Você fica extremamente voltado ali. E é muito comum na paixão, quando ela acaba, porque ela, o máximo, exagerando, que uma paixão pode durar 2 anos. Normalmente, ela dura 8 meses, 1 ano. Só que ela tem um pico e, de repente, ela faz assim, pá! E é muito comum você ouvir das pessoas apaixonadas falar, nossa, mas a pessoa mudou. Você fala, não mudou. A paixão passou. Ela não mudou. Você que não estava atento a quem realmente essa pessoa era. E ela também não estava ali mostrando exatamente quem ela era. Ambos estavam voltados à conquista. Agora, o amor é um outro viés. O amor, ele é construído, é uma relação que se constrói. E, Annelise, quais são as consequências de uma dependência dessa na vida, na saúde mental e emocional das mulheres? Contam. Na realidade, o dependente emocional, ele leva uma vida disfuncional, porque assim, ele está desacreditado de si. Ele não sabe muito bem ali... vou dar um exemplo, né? Na clínica, né? Quando eu lido com as pessoas dependentes, né? Elas não sabem muito bem quais são os valores que ela tem, ou quais são as forças que ela tem. Então, ela fica muito voltada ali em prol do outro. Isso gera ansiedade, porque ela quer controlar. Ela está deixando de viver a vida dela para viver a vida do outro e fazer tudo em prol do outro e também em prol do que ela idealiza do que é uma boa relação. Todos nós idealizamos, mas na dependência emocional, ela não está muito atenta a quem é realmente esta pessoa. Ela quer suprir, né? Ela está evitando um abandono. Então, gera ansiedade, às vezes pode dar depressão. Aí, quando medo, dependendo da pessoa que ela está se relacionando, pode ter traumas, ela pode se relacionar com alguns aspectos de personalidade que vai trazer grandes prejuízos. Aí, o que acaba acontecendo? Quando você entra nesse processo de medo, de perda, você tem aciona no seu sistema nervoso uma forma de defesa. E aí você vai acabar debilitando, por exemplo, em prol de uma ansiedade, que é muito comum, todos os seus órgãos. Por quê? Porque para eu me defender de uma ansiedade, o que esse meu sistema nervoso vai fazer? Ele vai... ele tem que entender que ele vai tirar a energia de algum lugar. Meio um estado de alerta, talvez? Estado de alerta. Ele tem que tirar a energia de algum lugar. Ele vai tirar o quê? Do eixo dos principais órgãos. Porque o estado de alerta é luta, fuga, congelamento. Para você lutar ou fugir, é músculo. Então, a pessoa fica tensa, né? Então, acaba tendo consequências fisiológicas também. Um desgaste de energia, né? Sim, física, emocional. Tem gente que tem AVC, tem gente que tem problemas cardíacos, problemas intestinais, problemas de pele. E os emocionais, depressão, ansiedade crônica, às vezes transtorno de estresse pós-traumático, dependendo da relação que ela se ligou ali, né? Porque, normalmente, assim, o dependente emocional... As pessoas percebem a dependência emocional nas relações afetivas. Mas o dependente emocional, ele é dependente, ponto. Ele vai ser dependente de amigos, ele vai ser dependente dos pais, dos cuidadores. Ele não se enxerga ali, ele não enxerga os seus valores e os seus potenciais.
ele não enxerga nem a possibilidade dele cultivar esses potenciais. Então, no âmbito profissional, por exemplo, ele não vai querer sobressair, ele vai ter medo de falar, de se expor, ele vai estar sempre à sombra de alguém, ele vai estar sempre precisando da opinião do outro, o que o outro acha. Ele acaba em temas ficando muito redundante, alguns temas, porque ele fica com medo de se expor, né? Mas as pessoas percebem mais na relação amorosa. Isso está ligado à baixa autoestima? Se essa pessoa, de repente, começa a se olhar, se tratar e se tratar emocionalmente, se tratar com um psicólogo, com um profissional da área, e começa a se apropriar de sua autoestima alta, ele rompe esse padrão da dependência num primeiro momento ou não? Na realidade, a gente tem que pensar o seguinte, né? As pessoas buscam muito hoje em dia a tal da pílula mágica. Eu quero resolver um problema assim, ó. Né? Então, eu quero resolver meu problema num remedinho, eu quero... Nada contra, que isso é muito necessário. Eu quero resolver em 1 mês, 2... Então, assim, quando a gente fala de ser humano, a gente fala de hábitos. E hábitos disfuncionais. Então, às vezes, passa pela baixa estima? Passa. Você está com a autoestima ali, né? Você não está sabendo muito bem quem você é. Uhum. Quais são suas forças. Inseguro, ali. Né? Inseguro, mas vai muito além disso, né? Então, eu diria que, assim, o principal é o autoconhecimento. E hoje, nesse mundo muito rápido, muito ansioso, né? Por exemplo, o Brasil é o país mais ansioso no mundo, né? Então, você vê, meu Deus. Impressionante. Que é isso, uma loucura, né? isso. Então, você vê que nessa ansiedade, a pessoa não para ali para se observar quem eu sou. Se você não sabe quem você é, você não sabe para onde você vai. Se você não sabe para onde você vai, qualquer um pode chegar ali e dizer quem você é e para onde você vai. Então, o dependente emocional, ele entrega muito da vida dele para o outro. É que diz que se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. E você vira um objeto de manipulação, né? Uma marionete, de alguma maneira, né? Porque qualquer um chega ali, faz um ajuste e te encaminha para o caminho dele, né? Sim. Annelise, você foi estudar psicologia com mais de 40 anos, fez transição de carreira. Nesse momento, você nos contou que estava no fim de um casamento, né, de mais de uma década. Você pode trazer essa história de vida para a gente? Porque eu acho que vai ser tão importante, né, para você que nos acompanha e nos assiste. Posso sim, fiz uma transição. Fui estudar psicologia aos 40 anos de idade. Antes eu fazia bolsas, fui fornecedora de bolsas para as principais lojas do Brasil. E aí, num dado momento, nessa complicação toda de trabalhar com couro, que é muito complicado, eu também estava sentindo assim, que eu estava meio que emburrecendo, né? Assim, eu sempre gostei de ler, de estudar, de saber. Sempre tive um pezinho ali, uma boa escuta, né? Os amigos sempre vinham, ai, Anne... Senta aqui! Ouvido, né? Senta aqui que eu vou te contar uma coisa. E aí, também estava num turbilhão ali de um casamento extremamente disfuncional, onde eu não percebia, né? Isso é um ponto muito interessante, porque às vezes a gente tem questões que a gente não percebe. Justamente por todos esses vieses. A vida nos engole, o dia a dia é uma correria, e você tem uma idealização do que é um casamento, do que você quer, e você está muito mais presa a essa idealização do que quem é a pessoa que está ao seu lado. E aí fui estudar psicologia, e quando você vai estudar psicologia, os estudantes de psicologia vão saber muito bem do que eu estou falando. É véu atrás de véu, né? Você entra em várias crises, você acha que você tem todos os transtornos, entendeu? Uma hora você, eu tenho certeza que eu sou bipolar, eu sou narcisista, eu sou... Na realidade, a gente navega por tudo aquilo. Uhum. E aí foi o grande momento onde eu descobri que eu vivi uma relação extremamente abusiva. Durante essa tua início na psicologia? Do meio ali, né? E aí eu descobri que, na realidade, quem era esse parceiro. E hoje, depois de tantos anos, eu já tenho meu diagnóstico fechado, né? Óbvio. Então, eu tive um encontro ali com um narcisista perverso. E como foi? Você então, estudando psicologia, você identificou que a tua relação não era bacana, que você convivia com um cara que era
abusador, vamos dizer assim. Como é que foi entender isso e agir? Porque, né, não tem muitas vezes a gente tem um delay assim pessoal entre o que eu reconheço, o que eu assumo em primeiro lugar, puxa, isso aqui não tá bacana, não tá saudável. Mas e agora o que é que eu faço com isso e qual é o próximo passo? Nos conte, por favor. O grande gatilho foi quando eu descobri que eu era traída. E aí é aquele grande baque, né? Porque você cai aquela torre que você construiu, aquele castelo que você construiu, né? Então, esse foi o primeiro gatilho e depois da observação, você começa a perceber o que era essa relação e o quanto você foi deixando algumas coisas de lado, não percebendo, aspas, né? Também tem, como eu digo, as pessoas têm traços de personalidade. Eu não sou uma pessoa ciumenta que fica indo atrás, então isso facilitou muito para o outro lado ali. Mas no momento em que eu descobri, aquilo foi um baque. E aí, entre descobrir, perceber esta pessoa, me perceber no processo já ali de fazer terapia. Eu, Annelise, na terapia. E romper isso demorou 7 anos. Olha só, 7 anos. 7 anos, mulheres. Como você falou, 2 meses, 3 meses, às vezes, né? Todo mundo quer rápido, né? Sabe o que acaba acontecendo nas relações amorosas? A gente acredita muito, como a Paola falou. Sim. Que o amor cura. Exatamente. Que o seu amor, que a sua dedicação, que você vai fazer isso, aquilo, a pessoa vai reconhecer. E, na realidade, dependendo de quem é que está ali do outro lado com você, não vai perceber isso, não vai dar valor. Aí eu vou mudar, né? Eu vou mudar o outro. Isso também é uma coisa que... Então, e aí você fica entre, tá bom, perdoo, volto, e a coisa não muda e só piora. Eu acho que a grande virada é quando você se reconstrói. Não há como você virar a página se você não souber quem você é, se você não buscar ajuda, se você não construir os seus alicerces. Você precisa saber muito bem aonde você está disfuncional. Para você se perceber, nessa dependência, como é que você desenvolve a autoestima, autoestima e autoconfiança depois de se perceber numa situação dessa? É isso que você está contando pra gente, né? Então, você precisa perceber ali quem é você. Quais são suas forças e as forças que eu não tenho eu vou buscar. Eu vou construí-las. E aí é uma meta, né? E aí é que entra que para você construir não é de um dia para o outro. Você vai ter que mudar hábitos, você vai ter que entender muito da sua personalidade, você vai ter muita lágrima, você vai ter que aprender a ter muita resiliência. Não é curto prazo, é longo prazo, né? Todo esse entendimento, até o momento que você fala, agora chega. Agora eu vou seguir um outro caminho e eu descobri ali os meus potenciais e fui atrás e até hoje nunca mais parei. Mas a partir daí você caminha forte, né? Você caminha segura. Então, segura hoje, mas à medida que isso é importante que as pessoas entendam. Você não vai ficar segura assim, ó. Então, exatamente, é um processo. É um processo, né? Construção. Né? Sim. Então, assim, o importante eu vou construir, eu vou atrás. E aí é mudança de hábito, e aí é construção de novo comportamento, que é o mais difícil. Você acha possível fazer... Me desculpe. Você acha possível fazer essa reparação, ou melhor, esse reconhecer, ir buscar uma terapia, um autoconhecimento, uma ajuda fora, ainda no jogo? Necessário. Para que esse casamento não vá para o brejo, não é isso? Isso é fundamental. Não, às vezes o casamento, dependendo de quem é o seu parceiro, esse casamento já é uma catástrofe. Então, por exemplo, se você está namorando, casada, ou o seu parceiro ou sua parceira, por exemplo, é um narcisista, está dado à catástrofe. É um histriônico, que precisa muito de palco. Como é esse histriônico? Conta pra gente. O histriônico, ele são os traços de personalidade, né, gente? Acho que é importante a gente falar sobre isso. E que a gente precisa identificar. As pessoas confundem histriônicos com narcisistas. O histriônico, a grande diferença do narcisista é que o histriônico ele precisa de palco.
Então, é aquela pessoa que precisa aparecer, é aquela pessoa que fala alto, é aquela pessoa que conta, é aquela pessoa que exagera, é aquela pessoa que precisa ser o centro das atenções, ele não vai medir o que fazer, passa, às vezes chega a ser abusivo. Passa do limite. Passa do limite, o holofote tem que estar em mim. É o cara que discursa, ou a mulher que discursa. Eu sou Discurso, é um monólogo, sabe? é um monólogo, gente. Gente, olha, eu sou... Já conheci alguns assim. Olha, me olhem, entendeu? Olha aqui, eu sou grandioso. Esse é o histriônico. Esse é o histriônico. O narcisista, o narcisista tá na moda, né, gente? Se fala muito de narcisista. Mas o narcisista, na realidade, ele tem um vazio muito grande. Ele é pequeno, né? Ele é vazio, ele é pequeno, ele se sente inadequado, não amado, não olhado. Isso vem de uma construção lá. Então, o que ele faz? Ele potencializa, né? Ele se põe ali como se eu fosse o máximo. Então, ele vai buscar a atenção das pessoas, porque eu preciso de atenção. É um buraco que não preenche nunca. Então, eu tenho que buscar de você, de você, de você, de você. Eu estou sempre buscando. E nessa busca, ele faz mecanismos que ele sabe o que ele vai dizer ali para agradar. Porque ele quer que você olhe. Mas ele não cumpre. Então, ele prega, por exemplo, lealdade, porque isso vai cativar todo mundo, fidelidade. Mas ele não cumpre. Ele está fora disso. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu quero... a velha máxima. O narcisista, ele não tem empatia, né? Ele tem muito pouca empatia, né? Mas dizer que o narcisista, ele sai para buscar a sua vítima... Não, ele não é um psicopata, né? Ele é um narcisista. Então, ele não... Ele se vê funcionando... Ele acha que não tem nada de errado com ele. Ele é vítima. Ele é vítima. Ele é vítima. Entendi. Entende? Então, o narcisista, ele é muito bom em... Você fala algo... Se você encurralar um narcisista de uma maneira inteligente, ele vira e se faz de vítima e você é o algoz. Olha só, gente, prestem atenção. Abram ouvidos, o terceiro olho e todos os sensoriais chakras possíveis aí para entender isso que está sendo dito. E o narcisista, ele não suporta ver que ele está errado, que ele é pequeno, que ele errou. Então, normalmente, ele faz um movimento de difamar a outra pessoa. Ele inventa mesmo, na cara dura. Ele fala que a pessoa fez. Ele é convincente. Só que quem está ali vivenciando, né, sabe o quão difícil é conviver com um narcisista. O narcisista é bom de oratória, inclusive, né? Porque para ele ter essa cena, esse palco, ele precisa trazer para si o diálogo, não é? E a pessoa que conviveu com o narcisista ali, não só o parceiro, pode ter mãe, pai narcisista, sim, tá? Colegas narcisistas. Então, assim, você percebe que as pessoas, quando você fala, mas fulano é assim, a pessoa fala, não, imagina, essa pessoa é tão bondosa, ela me ajudou tanto, ela fez tanto por mim, nossa, mas ele é tão altruísta, né? Ele é tão... E, na realidade, lá no núcleo da família dele, as pessoas só elas sabem o que elas passam. Né? Vamos falar um pouquinho, Annelise, um pouco mais, assim, até um tema tão complexo, tão importante, né, para a gente entender, perceber e começar a identificar com esse conhecimento todo que a Annelise nos empresta, um pouquinho sobre os traços de personalidade de maneira geral. Então, você falou do narcisista, histriônico. Você falou do histriônico. O que mais seria importante a gente colocar para quem nos acompanha? Eu acho que, na realidade, em vez de ficar pondo categorias, né, que aí fica aqui, o histriônico, borderline, né, eu acho importante as pessoas perceberem e aprenderem sobre si. O que eu vejo na grande dificuldade, até no setting clínico, né? Eu não me conheço muito, eu não sei quais são as bases ali de uma boa relação para mim, seja lá qual for. Porque quando a gente fala de traços de personalidade, tem traços que têm transtornos, então não vou ficar aqui numa coisa muito, né, categorizando, que vai ficar um negócio chato aqui. Eu acho que o interessante é trazer soluções e percepções ali para lidar. Eu acho importante as pessoas aprenderem sobre si. E aprender quais são os bons alicerces de uma boa relação, seja qual for. E, normalmente, as pessoas não sabem disso. É muito comum, por exemplo, eu atendo casais, né?
você fala assim, bom, qual é o alicerce de uma boa relação para você? Tem gente que não sabe. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E quando você vai construir uma relação, vocês estão alinhados? Porque a boa relação é o combinado. Sempre, né? Então, assim, o nosso combinado é lealdade, mas não precisa ser fidelidade. Ambos. Não, eu quero lealdade, quero fidelidade, eu preciso de companheirismo e eu preciso... Então, o que acontece? Quando a gente volta lá na paixão, no início de tudo... No estado de demência temporária. Aquele início lá, gente. Você não está muito atento a isso e quando você não tem muito claro o que é a base de uma boa relação para você, aquilo que eu não abro mão de jeito nenhum, abre espaço para você deixar entrar coisas que você fala, isso aqui não está legal. Isso aqui eu não estou gostando. Mas, às vezes, por medo de abandono, ou porque eu estou apaixonada, ou porque, às vezes, queria um vínculo até financeiro, a pessoa ela vai pondo de lado ali. Então, acho que o principal é você saber sobre você. As pessoas ainda têm um certo medo da terapia, né? Porque ainda existe aquela coisa absurda. Nos tempos de hoje até é estranho, né? Mas eu não sou louco. Mas eu não tenho um problema. A terapia, ela é um curso sobre você. Eu sou fã. Nossa, eu sou gente. super fã, gente. É um curso intensivo sobre todos têm você. que fazer terapia. Eu acho que todo mundo tinha o direito, todas as pessoas tinham que ter o direito. Sim. Evolução humana, né? Se você não se conhece minimamente... Exato, porque as pessoas vão buscar o conhecimento da minha profissão, o conhecimento do outro que eu tô afim, o conhecimento tal. É PhD e não sei o quê, Mas não é PhD em si mesmo. Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. E aí aprender a dizer não. Olha, eu vou até aqui. Se essa relação, esse meu alicerce aqui não atingir, eu tenho que cair fora. Porque você não vai mudar o outro. E esse padrão de dependência emocional, ele pode acontecer absolutamente com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. O que você acabou de falar, pode ser PhD, pode qualquer ser pessoa. super fera em Sim. qualquer tipo de lugar da vida ali, né? Profissionalmente, na família. Sim. Mas, de repente, naquele momento, ela se vê numa relação de dependência emocional. Na realidade, a pessoa percebe mais a dependência emocional nas relações afetivas, mas ela já é um dependente emocional, né? Você já construiu ali uma dependência emocional que veio ali da infância. Então, às vezes, você pode ter uma dependência emocional porque você teve pais que não te deram atenção e você ficou o tempo inteiro ali, né? Aquela ansiedade de eu vou buscar, quando ao contrário. Pais que não dão autonomia para os filhos. Ele fica extremamente dependente. É o oposto, né? Não deixa o filho se desenvolver, cair, levantar, arcar com consequências. Então, ele fica também um dependente. Porque eu estou sempre dependendo de algo, de alguém, que me deem algo, que digam quem eu sou, o que fazer, como fazer. E como é que você diria pra gente que a gente estabelece limites dentro de uma relação afetiva para que essa dependência não aconteça? Então, quando você é dependente, você já é dependente. E aí você precisa entender o que é uma dependência emocional, porque assim, quando você já é um adulto e você não é dependente, você não é. Você não é? Não é. Né? A dependência emocional você construiu ali, ela veio de vários vieses ali, né? Várias informações ali no decorrer da sua vida. Então, o que você quer dizer é que isso não necessariamente vai acontecer com... Por exemplo, o que eu quis dizer é como evitar... Como é que a gente coloca limite saudável numa relação para evitar a dependência? Mas se eu não sou dependente, a chance de eu cair numa dependência emocional é menor. É menor. É isso, né? É menor. Às vezes você está temporariamente dependente e não é dependente emocional. No caso da paixão, fica mais uma vez. Claro, ali você momentaneamente está ali... Porque você idealizou aquela relação, então você quer alguma coisa em troca ali. Por isso que é importante o autoconhecimento. Né? Quem eu sou, o quanto eu consigo estar só, isso é uma dificuldade que o ser humano precisa aprender. Porque há muito medo da solidão e precisa transformar em solitude. Quando você tem medo de estar só, é porque você não sabe quem você é e você não tem
alicerces, você não sabe quais são suas forças ali. Então, vá buscá-las, que todos nós temos. Ou vá aprender, né, Acho que já que você falou de solitude e solidão, conta um pouquinho pra gente o que é exatamente a diferença, né, para quem não conhece, da solitude e da solidão. A solitude é aquela pessoa que ela pode estar só, ela vive bem na sua vida, ela tem, vamos supor, a pessoa mora sozinha, ela tem amigos, ela tem o seu trabalho. Eu fico muito bem sozinha por um tempo, se necessário. A solidão é quando isso começa a se aprofundar e eu não vejo recursos, não vejo formas de estar com alguém. Eu começo a me sentir triste, deprimido, eu sinto muita falta de ter alguém ali, não saio de casa, e aí entra no processo depressivo, pode entrar, né, no processo depressivo. O ser humano tem dificuldade de estar sozinho, né? Tem dificuldade. Tem um livro do Leandro Carnal, que é o Porco Espinho, e que ele fala exatamente disso, que nós somos porcos espinhos, porque o ser humano é feito para se comunicar e estar juntos, mas demais você também precisa dar uma afastada. Sim, né? Esse vai e vem, não é? A gente precisa aprender. Estar só e estar em conjunto. Né? Isso é fundamental. Até nas relações de casais, no processo clínico, casal que faz simbiose, né? Tudo junto, sabe? Não pode sair sozinho, não pode ter amigo, não vai no mercado, sabe assim, onde eu vou a pessoa tem que estar junto, não Todos pode... os compromissos sociais, eles estão juntos o tempo todo. Não tem mais vida, porque você pensa que são duas pessoas e que se juntaram, elas têm que estar juntas para momentos que estão juntas. E em outros momentos, ela tem que ter sua vida independente, né? Eu sou um outro ser, né? Então, eu tenho que ter amigos, eu tenho que ter as minhas coisas e vai depender muito do combinado, dos alicerces e do autoconhecimento. Isso é muito importante. Como é que... existe um papel social e de uma rede de apoio, né, que eu acho que é importante a gente dizer, no suporte para a recuperação dessa pessoa que, por exemplo, terminou um relacionamento, está na busca do autoconhecimento, entendeu que aquilo não é mais saudável e eu quero romper com isso. Qual é o papel? Você acha que existe uma rede de apoio importante, necessária, para que essa pessoa, seja homem, mulher, enfim, quem seja, rompa com isso e busque seu novo caminho, alinhada consigo mesma? Eu acho que, no primeiro momento, é buscar ajuda clínica, porque senão você não sai disso. Num segundo momento, quando você está numa ajuda clínica, você começa a perceber quem é quem nas suas relações. Então, quando você vai buscar um suporte ali, você toma muito cuidado, porque às vezes o seu suporte é o narcisista. É o amigo, seja quem for, ou é o histriônico, ou né? Mas, por exemplo, né, tem as mulheres que amam demais. Te dá um suporte ali. Por quê? Porque, né, essa coisa que eu tenho tanto para dar, né, eu sufoco, né, e eu acabo. Então, acho que a base de tudo é se conhecer e uma ajuda clínica, resiliência e ver ali. A gente sempre tem anjos, né, do nosso lado, né? Então, reconhecer ali alguém que vai te dar esse suporte, mas enquanto você não aprender sobre você e sobre tudo isso que você está vivenciando e qual vai ser o passo a passo que você vai fazer para reconstruir essa sua vida, fica difícil. Né? Então, é muito importante isso. Que tudo que você está falando para a gente é uma das etapas para reconstruir, para se reconstruir depois de uma relação, de uma dependência emocional. Além disso, além desse preparo clínico, dessa ajuda, desse suporte, você teria mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que a gente precisa sempre pensar tomar muito cuidado, porque as mulheres têm muito uma coisa assim de idade. Eu não tenho mais idade para isso. O tal do etarismo. Fiquei velha com... Oi, gente, eu sou incrível com 53 anos de idade. Eu não tenho mais idade para aprender. Eu não tenho mais idade para buscar. Porque, às vezes, a pessoa, para sair de uma relação, ela vai ter até que se
reestruturar profissionalmente. É que a pessoa pensa, nossa, eu já tô com 50, eu já tô com 55, Não tem eu já mais tô com tempo, 60. né? Não Não tem mais tempo para reverter. Né? Então, sim, há tempo para tudo, o cérebro, ele cabe. Você sempre pode aprender, você sempre pode, nessa coisa de, ai, não há tempo, ai, não posso, ai, estou velha, ai, isso é coisa para jovens. Não. E acontece muito ainda em casamentos super tradicionais do casal, às vezes da mulher, quase sempre mais a mulher, se manter nesse casamento durante 40 anos, porque disse, não, agora eu não separo mais, pra quê? Vai me dar um trabalho, é separação, medo também, filho, né? É medo. É medo, é receio de uma nova vida. Então, a pessoa se acomoda naquele lugar, né? Ela se acomoda naquele lugar. E aí, de novo, né? Quem é esse casal? Quem é esse parceiro? Porque também tem uma ilusão, assim, de que uma relação, ela tem que ser aquela coisa da paixão, né? Por isso que as pessoas confundem paixão com amor. Então, o amor, ele é construído, ele é mais calmo, ele é mais companheiro. A libido não está lá em cima, como na paixão. Então, você precisa saber o que você construiu ali. E, às vezes, o casal faz terapia de casal para reconstruir, para se entender, para trazer novos significados, para... Ou não, né? Realmente está muito ruim, está muito disfuncional, está me fazendo mal, estou depressiva, estou, né? Dependendo de quem é esse parceiro. Aí é todo aquele processo de como eu desligo, como eu me preparo. Aí é cada caso, né? Como eu me preparo para me desligar, para sair dessa relação. O que eu preciso fazer, o que eu preciso conquistar, o que eu já tenho, o que... não é assim também, ai, fui. O ai, fui normalmente... E tem pessoas que são viciadas, né, na paixão, né? Nesse sim. sentimento. Então, elas trocam de parceiro, Sim. trocam de parceiro. Quando a coisa começa a arrefecer, ela imediatamente se liga numa nova relação para poder estar sempre nesse estado de euforia, não é? Tem pessoas viciadas em se apaixonar, em conquistar, né? Porque a conquista é aquilo que me motiva a... E aí é um caos ali, porque a pessoa está extremamente, a gente fala motivada ali, é aquela parte dopaminérgica do cérebro, que é o que envolve muitos vícios, né? Então, é aquilo que te leva a buscar algo, não é nem o algo, né? Se eu quero esse copo aqui, não é a hora que eu tenho o copo que eu vou estar inundada de dopamina. É a hora que eu vejo que esse copo está ali... E eu vou atrás disso, né? É o momento em que eu me arrumo, em que eu vou pegar aquele caminho. Um instinto primitivo, assim. É onde... E aí, tem vários vieses ali, a dopamina faz... Uhul, bora lá! Caça e caçador. Vamos comprar esse copo! E aí quando você pega o copo, a dopamina já cai. Se joga, acabou, não tem mais. Só um copo, e aí você né, gente? vai de novo naquela Aí você começa busca, de novo né? o ciclo, né? Agora é a bolsa, gente! Porque o se apaixonar é delicioso, né? O processo de conquistar é muito bom. Mas eu diria que o processo de... É curioso, porque as pessoas elas querem o amor, mas elas não sabem o que é, e elas buscam o amor na paixão. Sim, faz a paixão sentido. acabou, então o amor acabou. Não, acabou o seu estado de demência temporária, como a gente brinca, né? Agora que você vai saber quem é realmente o outro, e agora que você vai estabelecer ali o que eu quero, o que essa pessoa quer, e se nós vamos para caminhar, né? Assim, eu dou um pouco, outro um pouco. É uma construção. Eu não posso estar aqui, esse aqui, senão eu vou acabar arrastando esse ou esse me drenando para cá. Então, todas as relações precisam ser muito bem cuidadas, né? Não é assim, deixa a vida levar, leva pro buraco. Mesmo as amizades. Eu acho que é tipo planta mesmo, né? Eu acho isso com relação às minhas amizades, com relação a, né? Sim. Se você não botar a aguinha lá todo dia, não olhar para aquela planta... Não perceber se agora ela precisa de mais sol, mais sombra, se ela está muito seca, se ela precisa de um adubo. Assim são os nossos sentimentos, Todas né? as relações, sim. Não é quem te dá a mão, é quem não solta. Exato. Ai, que Eu lindo! adoro! Dá bom! Muito bem, Mulheres Maravilha. Annelise, eu queria que você nos ajudasse aqui com uma questão, e a gente quer muito, e tem sido muito bacana essa resposta para a gente tem recebido inúmeros e-mails, alguns contando suas histórias, e a gente vai encaixando aqui nas nossas pautas o que a gente achar que é a voz do programa, e algumas colocações sobre temas, o que essas mulheres e esse público nos assiste, nos acompanha, tem vontade de saber. Nós recebemos 2 e-mails diferentes.
Eu vou ler o primeiro, minha companheira lerá o segundo, e eu queria que você nos ajudasse a responder, então, essa pessoa que nos acompanha. Prazer. Eu vou denominá-la por Marina. Marina? É isso, Beth? Carla? Deixa eu ver. Marina. Marina, vamos lá. Marina. Tá bom, então vamos lá. Vamos chamá-la de Marina, como disse a Roberta. Marina é uma pessoa apaixonada, amorosa, delicada. Mas ela se vê constantemente presa em um ciclo vicioso de relacionamentos tóxicos. Ela anseia por amor e aceitação, buscando constantemente a validação de seu parceiro. Suas emoções oscilam conforme a aprovação ou desaprovação dele. Mesmo quando o relacionamento se torna abusivo ou desequilibrado, Marina tem dificuldade em romper esses laços. Ela se sente perdida, incapaz de encontrar felicidade fora desse ciclo de dependência emocional. Isso acontece com frequência? Muita frequência. O que acontece, né? Como a gente discutiu aqui, o dependente emocional, ele fica muito dependente do outro, eu preciso do... E às vezes eu preciso da a presença, né? Às vezes não estão nem se falando, mas eu preciso saber que ali no quarto tem alguém, né? Não dá mais comunicação, sexo não existe, mas eu preciso daquela presença. Então começa o medo da solidão, e aí o dependente, ele fica querendo dar o máximo, né? Então eu vou dar muito amor, eu vou dar muito. Mas agora eu vou buscar fazer isso. Não, pode deixar que eu faço. Olha só como eu sou prestativa, olha só como eu sou amorosa, olha só como eu cuido de você, olha só como... né? E não está percebendo muito o que é essa relação. Quem é essa pessoa que está ali do lado? E, de novo, quem sou eu? Porque eu desejo? A Marina, que ela fala, que ela repete um ciclo vicioso de relações tóxicas. Quer dizer, a pessoa termina uma e ela entra emendando num outro ciclo exatamente igual àquele. Porque ela não sabe o que ela quer. Qual é o alicerce de uma boa relação? Eu preciso de alguém, seja lá quem for. Então, a chance de você arrumar uma outra pessoa... nos mesmos moldes. Nos mesmos moldes é muito grande. O velho e bom trocar 6 por meia dúzia? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O que você falaria para a Marina que eu vou dar eu espero esteja nos vendo? Eu vou dar um exemplo aqui. Olha que interessante. Uma pessoa que cresceu numa família disfuncional, por mais disfuncional que tenha sido, ela entende que relações amorosas são desse jeito, caóticas. Recorte pra gente o que seria uma família disfuncional, para quem nos ouve. Às vezes um pai, uma mãe, um cuidador que não olha, que não cuida, que não valida, que não deu amor, que não deu atenção, que não ensinou nada. Extremamente crítico, extremamente, às vezes, pode ser uma mãe narcisista, pode ser um pai histriônico, ou pode ser pessoas que estão ocupadas demais para cuidar dos filhos e acha que, eu vou dar um eletrônico aqui e a roupa, né, tá muito bom e você segue a vida. Segue a vida, tá muito bom, né? Então, o que acaba acontecendo? Essa pessoa, ela entende que relação amorosa é assim, por mais ruim que seja. Quando ela conhece alguém que não é assim, causa estranheza. Você entende o que é a motivação? Sai do padrão. Por isso que eu falo, os vieses inconscientes. Quais são as motivações inconscientes? É que Narciso acha feio que não é espelho. Exatamente. Nossa, forte isso, hein? Então, por que essa pessoa, às vezes, não posso dizer o que é o caso dela, mas eu estou dando só um exemplo. Ela busca aquilo que é conhecido, por pior que seja. Então, ela precisa aprender a ser uma outra pessoa, entender que ela pode conhecer um outro tipo de relação e aí ela sai disso. Isso é um exemplo. Então, você vê que é muito particular de cada pessoa. Então, assim, por isso que a busca de terapia ou de conhecimento, de autoconhecimento, é extremamente necessário. Você precisa saber quem você é, ou aonde que você pode mudar esse seu comportamento, né? E não é, assim, qualquer terapia. Eu diria que para casos assim, porque assim, tem vários tipos de terapia. Então, a gente vê que para casos assim, é interessante você fazer uma terapia cognitivo-comportamental ou uma comportamental dialética, que são para casos mais complexos. Mas, no início, qualquer terapia é um movimento.
né? Então, para aquelas pessoas, mas eu não tenho, por exemplo, dinheiro para fazer uma terapia. Você vai nas universidades que ensinam psicologia, que os formandos lá, eles atendem e estão sob supervisão de profissionais. Isso é usual? Isso é via SUS ou isso é uma... Não, você vai nas universidades que ensinam psicologia. Por quê? Porque depois... Interessante, né, gente? Super! Trazer essa informação. Quando você faz psicologia, tem um momento que você tem que clinicar, né? Lá no, Seria a residência. Quando você está se formando. Uma residência médica. Uma residência ali. E você vai clinicar com supervisão do seu professor da linha ali que você escolheu. Então, você pode, por exemplo, se inscrever num lugar assim. E o SUS oferece esse tipo de tratamento também? Você pode buscar e dar o seu nome, é um pouco mais demorado, mas assim, né? O tempo vai passar de qualquer forma. O importante é o movimento, né? Não ficar ali também naquele processo ali de vítima, né? De, veja bem, o meu pai, o meu marido, o meu algoz. É muito importante, ok, né? Reconhecido, tenho um problema, estou vivendo aqui uma relação disfuncional. Estou num sofrimento, Estou num sofrimento, estou escolhendo pessoas erradas uma atrás da outra, porque talvez eu não consigo ficar sozinha, então eu fico Aí você vai buscar o porquê que você não consegue ficar sozinho. É importantíssimo você dar um tempo ali sozinho para você saber quem você é. Vamos para o próximo e-mail. Queria muito, Annelise, que você respondesse agora a Carla. Me parece que a Carla está aqui ligada na gente. A Carla tem 32 anos, uma relação homoafetiva há mais de 10 anos. Ela se sente no auge da vida, ela ainda tem o sonho de ser mãe, de viajar pelo mundo, abrir novos caminhos profissionais e horizontes. No entanto, ela se sente dependente da sua parceira e pensa que está dependente na área financeira, mas também emocional. Toda vez que ela cria coragem para tocar no assunto de qualquer tipo de separação, para o bem de ambas, assim ela acredita, a parceira se retrai, se faz de vítima, ela se sente culpada e permanece nesta relação. O que é que você diria para esse ser humano que nos acompanha? O que eu diria? Eu vou dizer o que eu disse antes. Essa tecla que eu vou bater aqui é muito importante. Você precisa buscar ajuda clínica, você precisa entender quais são suas forças, né? O que você deseja. Se você tem uma dependência financeira, você tem que começar um passo a passo para sair dessa dependência financeira e lidar com o desconforto. O que acontece? O ser humano não lida com desconforto. Então, vai gerar um desconforto, uma relação de 10 anos juntos, porque é cheio de nuances, de detalhes e de, né, essa pessoa está aqui do meu lado, é tão cheia de, né, vieses. Essa ruptura vai gerar um desconforto para ambos? Vai. Você vai ter que lidar com esse desconforto. Um enfrentamento, né? É um enfrentamento. E essa pessoa vai ter que lidar com esse desconforto de que acabou a relação. Aqui a gente não pode mais continuar juntos e daqui não sai mais nada. Isso é muito importante. Por quê? Agora, quem é esse outro? Pode ser um dependente emocional. Ele vai ficar ali Pode ser um narcisista. Ela colocou muito interessante aqui. Ela escreveu toda vez que ela tenta fazer um movimento, uma atitude de vamos nos separar porque isso não está mais legal. Quer dizer, então ela vai em busca dessa separação, né? Dessa quebra, por mais base e dependência que ela acredite ter, emocional e financeira, ela está tentando fazer esse movimento de ruptura e a parceira, né? Neste momento se faz de vítima, ela se sente culpada e fala, tá bom, vamos ficar aqui mais um pouco. E assim caminha a humanidade. E vai arrastando, né? Como é que faz para romper esse ciclo? Rompendo. Como é que faz, gente? Rompendo, olha que fantástico. É verdade. É assim, como é que eu paro de fumar? Parando. Como é que eu paro de beber? Parando e buscando ajuda. Alcoólicos Anônimos. Então, assim, não há... Fórmula mágica. Fórmula mágica. Porque a pessoa vai se fazer de vítima porque ela quer te envolver na teia. Agora, você precisa entender muito bem quem é você, o que você deseja, e falar, olha, aqui não está mais de acordo com o que eu quero. As nossas vidas, às vezes,
caminhos diferentes, desejos diferentes. Então, eu vou romper, lidar com esse desconforto, sair da zona de conforto, não é? Vou ter que lidar um tempo com esse desconforto, porque eu não posso viver em prol de que o outro é um necessitado e eu vou destruir a minha vida porque o outro é carente. Nossa. É um preço muito alto. Eu vou me sentir culpada? Não. Aí você tem que saber muito bem quem é você culpada, porque até aqui eu fiz o que deu, fomos até onde deu. Culpada porque eu desejo outras coisas para minha vida, culpada porque eu quero viajar, porque eu quero ter filho, porque eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, porque eu não te amo mais. Às vezes eu estou numa relação que eu estou acostumada com você. Comodismo, né? Comodismo, eu não tenho enfrentamento. Então eu vou me sentir culpada? Não, né? Então eu preciso fazer um tratamento ali e dizer, olha, eu vou embora com a culpa mesmo e vou tratar essa culpa, e o outro vai tratar a dependência Cada um vai dele. tratar a sua. Exatamente. Dá a mão pra culpa, lidar com as suas dá a mão angústias, pro medo e fala, embora lá. Que assim, gente, não tem como mudar sem lidar com as suas angústias. E, Annelise, estamos chegando ao final, gente, infelizmente, porque é muito assunto, um assunto riquíssimo, interessante, atual. Mas o que você diria para a mulher que está ali assistindo a gente agora, uma dica, um afago, assim, para a gente finalizar, para o pessoal que está acompanhando a gente aqui? Fique à vontade, a câmera é sua. Eu diria assim, né? Sejam resilientes, persistentes e jamais entregue a sua alma para ninguém. Uau, gente! Prestaram atenção, né? Assinou bonito com caneta de glitter, hein? Tome posse da sua vida. Você lançou um livro sobre dependência emocional. Lancei. Você pode falar sobre esse livro pra gente? Sim. O livro é um livro digital, está à venda na Hotmart e se chama Desvendando a Dependência Emocional. É um livro ali que eu falo todos os vieses de como pode ser a construção, né, todas as possibilidades de construção de uma dependência emocional, mas também trago ali os vários tipos de terapia e dentro de cada terapia eu sempre coloco questionamentos para a pessoa ali olhar e se questionar com perguntas ali para ela fazer ali no seu íntimo e começar a dar um primeiro movimento ali do que como é que eu saio, quais são os vieses possíveis, quais os tipos de terapia, dentro das terapias, os pontos principais que essas terapias vão dizer, tratar, e você vai se identificar mais com essa ou com aquela. É uma diretriz. Então, quem nos acompanha, querendo acessar o livro Desvendando a Dependência Emocional, que está na Hotmart. Na Hotmart. Muito bem. Seus contatos, por favor, para que as pessoas todas que queiram te acessar... Sim. De maneira para fazer a sua terapia. É o mesmo nome, tá? É Annelise Laranjeira _psi, tanto no Instagram quanto no TikTok. Fale sobre a grafia do seu nome para que fique bem claro para as pessoas. Como é que a gente escreve como é que a gente escreve o teu nome? Na minha rede social tá Laranjeira com J. Mas o meu nome é Laranjeira com G. Olha, com G? E o Annelise com 2 N's. Annelise com 2 N's, S no final, _psi. Ali vocês vão me achar e pode fazer perguntas e Fiquem pode mandar directs. Sim. E pode... Vamos acessar, gente, para a gente se Vamos descobrir aproveitar cada vez mais, que é importantíssimo. Muito de conteúdo humano lá. É isso mesmo. Eu te agradeço muito a presença, Eu que agradeço. Emprestando todo o teu conhecimento, tua disponibilidade, tua riqueza aqui para quem nos ouve e nos assiste, não é, Beth? Obrigada, Annelise, por dividir aqui a tua história, os teus conhecimentos e tanta dica e tanto comentário bom para o pessoal que está em casa. E queria aproveitar também e dizer que a sua história pode virar tema do nosso podcast. Então, escreve pra gente no mulhermaravilhapodcast@gmail.com. É isso mesmo, a gente está esperando conhecer, contatar você através da tua história aqui no nosso Gmail. E muito importante, não menos importante, a gente convida todos vocês, os seus núcleos, os seus pares, pai, mãe, vizinho, tio, cachorro, todos vocês. A se inscreverem. Inscreverem no nosso canal
Mulher Maravilha Podcast no YouTube, neste canal que estamos, para que esse conteúdo cada vez alcance um número maior de pessoas aqui no Brasil e no nosso generoso planeta Terra. Afinal de contas, esse canal é de vocês e nós seremos a sua voz. Muito obrigada pelo episódio 5 de hoje, por vocês estarem conosco. A gente se vê na semana que vem em mais um episódio do nosso podcast Mulher Maravilha. Um beijo, gente. Até lá. Beijo. Até a próxima segunda. Até mais. Obrigada, Denise. Eu que agradeço.